No Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo 28, diz assim: Ele, entrando em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: Credes que eu seja capaz de fazer isso? E responderam-lhe: Sim, Senhor. No verso 27, partindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E entrando ele em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: Credes que eu seja capaz de fazer isso? E responderam-lhe: Sim, Senhor. Pai querido, bendito e amado, diante desta tua palavra, eu oro, Senhor, para que o Senhor venha falar com nós reunidos aqui na Paz e Vida, Ministério Peruíbe, e para aqueles que ouvem à distância. Para que o Senhor, meu Pai, se compadeça de nós, tenha graça, misericórdia, e que esta tua palavra seja uma palavra de cura, de restauração, de sinais, prodígios e maravilhas. E para que isso aconteça, que eu diminua e que o Senhor cresça. Que o Senhor, meu Pai, use meus lábios para falar a tua palavra, para anunciar, Senhor meu Deus, as boas novas do teu reino, para que no nome de Jesus, todo aquele que eu ouvir e crer, seja tocado e abençoado. Então, meu Pai, fala com cada um de nós aqui presentes e com aqueles que ouvem à distância. E envia agora desta tua palavra, para que ela vá e produza o fruto para o qual está sendo lançada, em nome de Jesus. Muito obrigado e amém, e graças a Deus. 2 cegos seguem Jesus, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E ele entra em casa, os cegos se aproximam, e Jesus pergunta para eles: Credes que eu seja capaz de fazer isso? E eles responderam: Sim, Senhor. O que Jesus estava querendo com essa pergunta? Que os cegos interagissem com ele, que os cegos demonstrassem fé, mas não uma fé qualquer, uma fé em Jesus, uma fé que ele tinha poder, ele tinha consigo a unção sobrenatural que faria o milagre acontecer. Porque muitos dizem: eu tenho fé, eu creio em Deus. Mas será que você tem essa fé em Jesus? E somente em Jesus acreditar que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o nome que está acima de todo nome, e que Ele se entregou para a morte de cruz e ao terceiro dia ressuscitou, e por isso Ele riscou tudo que era contrário a nós? Será que você crê que Jesus significa as boas novas do Evangelho, que Ele significa a redenção e que Ele é o único que pode interceder por nós? Ou será que a tua fé é distorcida? Porque muitos têm fé, mas têm fé no quê? E aqui quando Jesus pergunta: Credes que eu seja capaz de fazer isso? Ele não pergunta se eles acreditavam em algum homem santo, em algum profeta, em algum líder, em algum sacerdote. Ele pergunta: Credes que eu seja capaz de fazer isso? E a pergunta é essa: você crê que Jesus pode resolver o teu problema? Você crê que Jesus pode trazer a cura? Ou será que você tem dúvida? É interessante que quando eles dizem: sim, nós cremos. Lá no versículo 29, nós estamos em Mateus capítulo 9. Então, lhes tocou os olhos, dizendo: seja-vos feito conforme a vossa fé.
Jesus, então, interagindo com eles, diz: vocês creem? Eles dizem: sim, nós cremos, Senhor. Então Jesus toca os olhos deles e diz: seja feito conforme a vossa fé. E eles comprovaram que eles tinham fé, que eles verdadeiramente criam em Jesus, e por isso obtiveram a cura. A fé distorcida, a fé que você tem, mas é uma fé distorcida, ela atrapalha. Ela atrapalha qualquer processo de cura, embora, em alguns casos, por misericórdia, Deus cure, como o caso daquele paralítico do tanque de Betesda. Ele estava ali, doente, enfermo há 38 anos. Jesus chega para ele e pergunta: queres ser curado? E ele responde para Jesus: nesse tanque, de tempos em tempos, vem um anjo e agita as águas. Quando ele agita as águas, a primeira pessoa que mergulhar ali sai restabelecido, sai curado. Mas eu não tenho esta condição, porque quando eu tento me levantar, alguém já mergulhou na minha frente. Ou seja, comigo é impossível de eu receber essa cura. E Jesus vê aquela fé distorcida, aquela fé baseada numa tradição judaica, e ele diz: mas eu te ordeno, levanta, pega a tua cama e anda. Jesus agiu por misericórdia. Deus, ele age por misericórdia, porque ele se compadece de nós. Mas quando você tem a fé em Jesus, a fé correta, a fé que ele é o único que pode resolver o seu problema, então você obtém rapidamente. Esse homem obteve a cura. Você pode dizer: mas a fé dele era distorcida e mesmo assim Jesus agiu com misericórdia? Agiu, porque Deus é bom, Deus é amor e misericordioso. Mas 38 anos ele ficou naquela condição. Quantos anos você está tentando resolver o seu problema e aparentemente nada aconteceu? E essa pergunta de Jesus é aquela pergunta quando você está diante do abismo, quando você não tem mais saída, quando ou Jesus faz alguma coisa ou você permanece cego. Ou Jesus faz alguma coisa ou aquele homem permaneceria paralítico, aguardando o anjo agitar as águas e ele naquela fé distorcida, sem poder mergulhar. A fé distorcida, ela pode trazer esperança, mas ela traz uma falsa esperança. E quando você tem a fé genuína, o milagre acontece. Jesus disse: seja feito conforme a vossa fé. E eles imediatamente foram curados. Isso está relatado no verso 30. E os olhos deles foram abertos. Jesus os advertiu então severamente: cuidai para que ninguém saiba disso. Jesus não queria uma publicidade, não queria escandalizar, sabia que os judeus, os fariseus, iriam perseguir aqueles cegos, porque eles eram contrários a Jesus. Porque tem uma classe de pessoas que elas só querem criticar. Por mais que você faça o bem, por mais que o milagre aconteça, essas pessoas estão sendo sempre procurando uma ocasião para criticar as pessoas, para criar problema, para dizer que as coisas não são bem assim. Versículo 31. Contudo, ao partirem, propagaram os feitos de Jesus por toda aquela região. Claro, eles eram cegos, ficaram alegres de serem curados e foram anunciar que Jesus os tinha curado. E após terem se retirado,
algumas pessoas trouxeram a Jesus um homem mudo e possuído por um demônio. E assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar, e as multidões admiradas exclamavam: jamais se viu algo assim em Israel. Claro, nunca tinham visto cegos serem curados, milagres acontecerem, aquelas multidões ficaram admiradas e eles exclamam: jamais se viu algo assim em Israel. Porque quando você tem fé em Jesus, o milagre acontece, aquele impossível e aquela cédula, tudo contrário, ela pode ser mudada. Porque Jesus, o Filho de Deus, ele tem poder, porque ele é o próprio Deus. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, a Trindade. Quando você fala a unção de Deus, é a unção de Jesus, é a unção do Espírito Santo. Os três são um. É como se você estivesse buscando em Jesus o Pai. E quando você busca o Pai, você busca o Filho, você busca o Espírito Santo. Nenhum vai agir de uma maneira desorganizada, em desacordo com o que o outro quer, porque os três interagem da mesma forma. Os três fazem parte da Trindade. E quando você vai a Deus, quando você vai a Jesus, algo acontece de uma maneira tão grande, porque o Criador de todas as coisas, ele vai agir ao teu favor, e aí você recebe o milagre, o sobrenatural, que é inexplicável. Pessoas tentam explicar, dizem que é a obra do acaso, que quantas coisas acontecem de uma forma natural, porque tinha que acontecer. Mas se não ocorresse dessa forma, será que não poderia acontecer o pior? E quando Jesus expulsa o demônio desse mudo, ele passa a falar, aquelas multidões ficam admiradas, mas no versículo 34 diz: por outro lado, os fariseus maldiziam e afirmavam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Olha que acusação terrível que eles fazem para Jesus. Mesmo Jesus fazendo o bem, aquele grupo de judeus, conhecedores da lei, chamados fariseus, eles conheciam a lei, eles conheciam a palavra, a ordem de Deus, mas não tinham o amor no coração. E eles queriam, de uma maneira incessante, acusar Jesus. O fanatismo religioso leva a pessoa a isso. Ela vive para criticar. Ela acha que ela é melhor, ela acha que ela é mais ungida que os outros. Nesse caso aqui, os fariseus, eles queriam desmerecer Jesus, dizendo: mas esse não tem esse poder, ele faz isso pelo próprio demônio que estava lá nesse rapaz incorporado, e ele se retirou porque ele é o mesmo, ele faz parte da mesma unção, ele faz parte do mesmo grupo. Uma acusação terrível. E assim acontece quando as pessoas que não querem Jesus, elas são confrontadas com a palavra de Deus, porque elas passam a dar desculpas, dizendo que elas têm fé, que elas têm a religião delas, que cada um tem a sua maneira de agir com Deus. E se você insistir, se você falar que somente através de Jesus que pode ocorrer o milagre, porque isso está escrito aqui na Escritura, elas ficam nervosas, elas passam a acusar, elas dizem que você é radical, que você é fanático, que você é alguém usado, que fizeram uma lavagem cerebral, e tantas acusações, porque elas não conseguem entender a voz de Deus. Elas não conseguem interagir
elas não conseguem sentir no coração. Por quê? Elas querem agradar o seu próprio desejo. Aquilo que passa dentro do coração delas é sempre o eu. É sempre o eu em primeiro lugar. E diz no versículo 35, e Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Você vê que Jesus não tinha uma doença incurável, não tinha algo que a pessoa ficava desenganada, que dizia, essa moléstia, essa doença, essa não pode ser, essa não tem jeito. Não, ele curava de todas as enfermidades e doenças. E ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Essa comparação, ela é uma comparação bem verídica, porque até hoje, se você observar, o mundo, ele anda como se estivesse desamparado, como se fossem ovelhas sem pastor. Por quê? As pessoas não têm uma liderança correta, elas não têm algo que elas possam se apegar, e muitos ficam sentindo-se como se fossem desamparados, com depressão, angústia, interesses somente pessoais, invejas, incredulidade, falta de amor, divórcio, separação, filhos nas drogas, desemprego, angústias, depressão, aflições. Esse não é o retrato do mundo? Esse não é o retrato da grande maioria das pessoas que estão dominadas por principados e potestades do mal e que precisam de Jesus? Se você agir com sinceridade e honestidade, você vai ver que as pessoas que não têm Jesus, olha ao teu redor, talvez você também não tenha, e você vai ver quantas pessoas, à base de tarja preta, calmantes, psicólogos, porque elas têm angústia dentro de si. Elas não conseguem ter paz, não conseguem dormir, ter uma noite de descanso, estão sempre amedrontadas. Por quê? Porque o mal está ali. Mas essas pessoas que mais precisam, quando você fala de Jesus, elas ficam terrivelmente irritadas. Elas não querem. E quantos ficam culpando Deus, ficam através de uma falsa crença, buscando algo e um milagre. Mas quando Jesus pergunta para aqueles cegos, credes que eu possa fazer isso? Ele puxa para si o milagre, ele diz, credes que eu possa? Ou seja, não tem outro para fazer. Vocês estão aqui clamando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de nós, porque vocês chegaram num ponto que nada resolveu. E às vezes as pessoas chegam num ponto que acontece exatamente isso. Somente o milagre realizado pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus, para que a pessoa possa ter o alívio, possa ter o restauro, a cura. E no versículo 39, depois de Jesus ver aquelas pessoas desamparadas, aquelas pessoas angustiadas, aquelas pessoas como ovelhas que não têm um pastor, ele diz, então falou aos seus discípulos, de fato, a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. O que Jesus quis dizer? Que tem muita gente que precisa ser apanhada pela rede do evangelismo, mas os verdadeiros obreiros são poucos. Porque muitos pregam sobre Jesus. Muitos anunciam Deus. Religiões
Existem inúmeras, mas o caminho é um só. O verdadeiro caminho é somente Jesus. Muitos pregam por interesses pessoais, muitos fazem comércio da palavra do Senhor, muitos exploram a necessidade, a miséria do povo, mas o único, que é o verdadeiro amigo, que é aquele que está em todas as horas pronto para te ajudar, é o Senhor Deus, através do nome de Jesus. Quando as pessoas têm esse entendimento, que realmente a colheita é abundante, muitos precisam ser evangelizados, aquela rede que ele disse, olha Pedro, a partir de hoje, você não vai mais ser pescador de peixes, mas você vai ser pescador de almas, porque a rede que você vai lançar, ela vai ser enorme, vai ser almas que vão vir para o meu reino, e isso aconteceu quando Pedro faz a primeira pregação e 3.000 almas se convertem. Ele estava dizendo, olha, os obreiros, os ceifeiros são poucos. A colheita está aí, enorme. Muitas pessoas necessitando da palavra do Senhor, mas poucos que anunciam o verdadeiro Evangelho. E Jesus, o Senhor, Ele precisa de obreiros que disponham a entregar a sua vida em suas mãos. E a pergunta é essa: você crê em Jesus? Você quer viver um milagre? Você já entregou a tua vida para Jesus? Você já recebeu o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ou será que a tua fé é uma fé distorcida? Será que você quer viver um milagre, mas você impossibilita Deus de realizá-lo, porque você coloca a tua fé naquilo que não pode fazer nada por você? Porque a palavra de Deus fala que ídolos têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm nariz, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. São inertes. E quantas pessoas buscando uma cura, uma libertação, um milagre, através de imagens, de situações que afastam a pessoa de Deus, porque essas coisas são abominações a Deus. E Jesus fala, olha, precisa daquele obreiro, daquele servo fiel que anuncie a minha palavra, que dê a minha palavra das boas novas com integridade, que diga que só há um que realmente pode curar e libertar e restaurar, e o seu nome é Jesus Cristo. Jesus, Ele quer que você entregue a sua vida, se você nunca a entregou, que você o receba como único Salvador, e que depois você seja preparado, porque Ele tem um lugar de honra para você. Quando você se torna um trabalhador do reino de Deus, Ele fala que você passa a ser um embaixador de Cristo aqui na terra. Você tem um lugar de destaque, você tem um lugar de honra, você é abençoado, você tem um testemunho apostólico, o testemunho que as pessoas podem ir até você, porque ali vai um homem, uma mulher de Deus. E aonde você andar, Deus vai estar na tua dianteira, vai estar na tua retaguarda, e Ele vai usar as tuas mãos para abençoar as pessoas. Hoje, Jesus usa a nossa fé, e Ele usa os nossos lábios para anunciar a sua voz, a sua palavra. Quando você recebe uma pregação como essa, é como se você estivesse ouvindo a própria voz do Senhor Jesus. Para alguns acontece isso, porque essa palavra passa a ser uma palavra rema, ela vai de acordo com o Espírito Santo de Deus que testifica,
e essa palavra passa a ter vida, e você recebe vida e vida em abundância. Para outros, essa palavra é inerte, porque você age como os fariseus, como um fanático, um religioso, que quer sempre acusar, justificar os teus erros, mas nunca dobrar os teus joelhos na presença do Rei dos Reis e Salvador, e o seu nome é Jesus Cristo. E a pergunta é essa: credes que eu seja capaz de fazer isso? E responderam-lhe: sim, Senhor. E os cegos responderam: cremos, e foram curados. E a pergunta para você é essa: e você crê que Jesus é o único que pode mudar a tua vida e da tua família? Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Como você responde à pergunta do Senhor? Credes que eu seja capaz de fazer isso? Diante dessa pergunta, e na situação de dificuldade que muitos se encontram, qual é a tua resposta? Os cegos disseram: sim, Senhor, nós cremos. Foram curados. Tudo depende da tua fé, do teu sentimento, da tua reverência e temor ao verdadeiro Deus. Abandone os ídolos, abandone a tradição familiar, não queira ser juiz de ninguém, não seja um religioso fanático, mas simplesmente entregue a tua vida para Jesus. Abra o teu coração e diga: Senhor Jesus, entra e faz morada. Eu ouvi a tua palavra e a partir de agora eu quero uma mudança total na minha vida. Eu quero recebê-lo como meu único, exclusivo, suficiente e eterno Salvador. Como você responde para essa pergunta? Você crê que Jesus pode fazer o milagre? Ou o teu coração é tão duro e a tua fé é tão distorcida que você não consegue abandonar as tradições familiares, o desejo errado do teu coração? O Senhor Jesus, ele deixou bem claro. Ele disse: olha, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Muitas filosofias, muita religiosidade, muitos falsos conhecimentos, muita psicologia, nada disso vai resolver a tua vida, nem o teu problema. O único que tem poder para fazer algo que jamais se viu igual é o Senhor Jesus. Aquele povo lá de Israel, quando eles viram os milagres de Jesus, aquele mudo sendo liberto e falando, os cegos tendo visão, eles clamaram: jamais se viu algo assim em Israel. Só Jesus pode fazer algo que você nunca tenha visto na tua vida. E a tua vida pode mudar totalmente, assim como ele fez naquele primeiro casamento, que ele transforma a água em vinho, mostrando que ele tem todo o poder em coisas físicas e em coisas espirituais. Ele expulsa demônios, ele cura cego, mas ele interage de uma maneira física e material, transformando a água em vinho, porque o seu poder é infinito. Você crê no Senhor Jesus? Responda no teu coração. Se você disser para você mesmo: eu creio, e você nunca entregou a tua vida para Jesus, esse é o momento de você fazer isso, de você dizer e confessar para Jesus: eu agora entrego a minha vida em tuas mãos. Se esse é o teu sentimento e o teu desejo, talvez você diga: eu me sinto muito fraco, a minha fé está profundamente abalada,
E tem momentos que ela está tão distorcida como aquele paralítico lá do tanque de Betesda, aguardando um milagre através de um anjo, através de uma imagem, através de uma reza repetitiva. Mas hoje eu quero uma nova experiência com Jesus. Eu quero viver um tempo realmente de mudança. Então nós vamos orar. Coloca a tua mão aí no coração. E você que está entregando a tua vida para Jesus, recebendo como Salvador, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e eu quero ser curado e restaurado. Eu quero, Senhor, depositar toda a minha fé em Jesus. E por isso, nesse momento, eu recebo agora o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu abro mão de todos os ídolos e de tudo aquilo que distorce e atrapalha a genuína fé, porque eu preciso e eu quero viver o sobrenatural de Deus. Eu quero viver esta palavra que diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, por isso eu faço essa oração agora e te peço, meu Deus, me abençoa sobremaneira e faça o impossível e o sobrenatural para que eu viva esse grande milagre que eu necessito. Pai querido, Pai amado, olha para essas vidas que estão orando em concordância com nós aqui. Para essas vidas que estão fracas na fé, cansadas, para essas vidas, Deus, que já recorreram em todas circunstâncias e religiões, mas até hoje nada aconteceu. Mas hoje, Deus, elas estão como ovelhas que não têm pastor, mas decidiram-se por entregar a vida em tuas mãos, por fazer, meu Pai, a confirmação da aliança que elas um dia fizeram. Então, meu Pai, tem misericórdia de cada vida que participa dessa oração, porque todos nós precisamos do Senhor, todos nós precisamos do milagre, precisamos, Pai, daquilo que somente o Senhor pode fazer. Então, por isso nós oramos e pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor seja o nosso único pastor, aquele que está sempre pronto a perdoar, a arriscar tudo que é contrário a nós e nos trazer vida e vida em abundância. Por isso, meu Pai, nós oramos e clamamos e pedimos. Ouve a nossa oração e opera nesse momento o grande milagre, o milagre da salvação. O milagre, meu Pai, da fé, o milagre que faz mudar o coração e que traz a esperança genuína no Senhor Jesus. Por isso, meu Pai, é que nós oramos e entregamos as nossas vidas e os nossos problemas em Tuas mãos. Nos ajude, Senhor, é o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Muito obrigado e amém e graças a Deus. Aleluias, glória, glória, glórias, aleluias. Santo é o teu nome, Jesus. Agora abro o coração para receber do teu Poder, e desce em mim, Senhor, quero te honrar. E desce em mim, Senhor, estou no teu altar. Dá-me da graça E da unção do teu Espírito, glorifica o teu nome, Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia.
Pai soberano, bendito e amado. Te agradeço, Senhor, por essa palavra. Te agradeço, Deus, por mais esse momento que nós estivemos aqui em reunião. Que o milagre aconteça nas nossas vidas. Que nós possamos realmente engrandecer o Teu nome através de um testemunho de vida, um testemunho de mudança, um testemunho da genuína fé. Então, Deus, continue nos abençoando, abençoando nossos familiares. Traz o restauro, a cura, o milagre. Nos ajude, Deus, porque nós depositamos a nossa fé no Teu Filho Jesus. Nós reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus e o nome que está acima de todo nome e o nome que tem poder para abençoar, para restaurar e para fazer com que o milagre aconteça. Então, meu Deus, nós suplicamos, nos abençoe, Deus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, e aquele que crê diga amém, e graças a Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus.